Primeiramente, bom dia, agradeço aí o convite da doutora Fã, né, é um prazer aqui participar desse seminário. A ideia aqui é apresentar os aspectos regulatórios, eu vou iniciar com os aspectos regulatórios e a Mariane vai continuar com os aspectos de qualidade, de estudos de estabilidade de soros e a ideia aqui é apresentar até uma evolução das resoluções, né, da legislação brasileira, tanto para nesse caso, especialmente para a estabilidade, e mostrar o cenário atual, né, a legislação atual, esse novo marco regulatório, como a gente tem, como a gente chama. Se puder passar o próximo slide, por favor. Então, a agenda de hoje é um pouquinho de histórico das legislações, né, evolução, né, das legislações, especialmente de produtos biológicos, né, e incluindo aí soros, comentar um pouquinho da legislação vigente, e aí a Mari vai continuar, né, a Mariane vai continuar com os aspectos de qualidade, né, tipos de estudos de estabilidade e fluxos também. Pode passar o próximo slide. Então, esse slide aqui, ele traz um pouquinho da evolução, né, do histórico, da evolução da legislação para produtos biológicos no Brasil. Antes da criação da Anvisa, em 1999, e até um pouquinho depois, mas principalmente antes da criação da Anvisa, quem era o responsável por registro, né, de produtos biológicos, né, incluindo aí soros e vacinas, era o INCQS, ele, né, que é o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. O INCQS, ele, além de fazer também as análises de qualidade, ele também era o responsável por avaliar esses dossiês, né? Com a criação da Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, essa autarquia, né, que passa a ter uma independência do Ministério da Saúde, o primeiro grande marco normativo específico foi a resolução, né, da diretoria colegiada a número 80 de 2002. Até então, algo também que era muito comum era que a gente tinha para os mesmos produtos, né, para as mesmas classes de produtos, incluindo medicamentos sintéticos, domes sanitários, cosméticos, incluindo também produtos biológicos e correlatos, de maneira geral, a gente tinha os mesmos requisitos para todos. E aí, com a evolução da legislação sanitária, isso até no próprio âmbito anterior à Anvisa, viu-se que era importante a gente ter atos normativos para cada tipo de produto, né? Então, aqui em 96, a gente teve uma portaria, né, publicada pelo Ministério da Saúde, que legislava especificamente sobre registro de produtos, de soros, desculpa, e, posteriormente, a Anvisa publicou em a RDC, em 2002, a RDC 80, que foi o primeiro grande marco, porque aqui, o que ele tinha de especial? Nesse primeiro momento, a gente tinha, principalmente os requisitos de registro para produtos biológicos, né? E também pós-registro. O segundo grande marco normativo veio justamente 3 anos depois, né? Que foi com a RDC 315, e que aqui eu tenho os requisitos de registro, pós-registro, mas ainda a gente não tinha uma RDC específica para estabilidade nesse caso. Então, aqui, nesse período, é, essa RDC, ela legislava especialmente dos aspectos de pós-registro que se aplicavam para soros também, enquanto a portaria, né, que eu comentei ainda estava vigente, aquela portaria de 1996, e E aqui todas as atividades de pós-registro, inclusive de estabilidade, entravam nessa resolução. E aí, em 2010, a gente teve um grande marco regulatório, que foi a RDC 55, de 2010, que trata especificamente dos critérios de registro de produtos biológicos, mas excetuando os soros. Então, aqui a gente inclui vacinas, produtos oriundos de biotecnologia, os biosimilares, mas a portaria de soro, né, de soros de antivenenos, né, como ela era chamada, ainda continuava vigente. Nesse período também, a Anvisa ela publicou a RDC 49 de 2011, que tratava especificamente de pós-registro, e aí também se aplicava a soros, e também a RDC 50 de 2011, que era especificamente de pós-registro, que também se aplicava a soros. O que a gente tem de diferente aqui? Primeiro que a resolução de pós-registro, ela categorizava as mudanças em menor, moderada, maior,
mudanças que poderiam ser implementadas imediatamente, mudanças que poderiam ter que aguardar a aprovação da Anvisa, de acordo com essa categorização. E, nesse caso, especialmente falando de estudos de estabilidade, a RDC de estabilidade ela era categorizada de acordo com as mudanças também. Como assim? Então, por exemplo, olha, para mudanças de aumento de tamanho de lote. Se eu não tive nenhuma mudança de processo, a princípio eu não precisava fazer estudo de estabilidade. Ou, eu vou fazer uma mudança de formulação, uma mudança de local de fabricação. Então, aí eu tenho que fazer estudos de estabilidade. Quantos pontos ou quantos lotes, né? Qual o mínimo que a gente tinha? E aqui eu trago até um comentário. Nesse período, houve também todo um questionamento do próprio setor regulado, porque para qualquer mudança pós-registro, a gente tinha que apresentar metade do prazo de validade do produto. Então, por exemplo, se o produto tinha 36 meses, para essa mudança, eu tinha que apresentar a mudança pós-registro com 18 meses de estabilidade. Então, pensando até do ponto de vista de prazos, né, e de aprovações, isso tornou-se um pouco oneroso, né, longo esse trajeto entre você fazer os estudos de estabilidade, né, avaliar essa mudança e, por fim, você fazer a submissão na agência. Então, a Anvisa ela começou a ter muitos questionamentos do setor regulado, né, das empresas de maneira geral, e até uma vez que a Anvisa faz parte agora do ICH, ela se viu também como eu posso falar, na necessidade de harmonizar essas resoluções. Então, em 2020, aí quase 9 anos depois, né, quase não, 9 anos depois, né, das RDCs de estabilidade pós-registro, a Anvisa ela publicou a RDC 413, que fala especificamente de mudanças pós-registro e uma instrução normativa que categoriza todas essas mudanças, e também a 412 de 2020, que hoje é a legislação vigente de estabilidade. Mas pode passar o próximo slide, por favor. Eu gosto muito de trazer esse slide aqui, porque a gente mostra o quão complexo, né, é, é o arcabouço regulatório para produtos biológicos no Brasil, né? A gente tem produtos, né, categorias de produtos biológicos, né, que têm suas resoluções de registro específicas. Um exemplo aqui, que é até o objeto desse seminário, são os soros hiperimunes. Em 2017, a Anvisa ela revogou aquela portaria que eu comentei inicialmente, e agora ela trouxe essa resolução, que é a resolução 187 de 2017, que trata especificamente de soros hiperimunes, né? E aqui eu gosto nesse centro, né, desse arcabouço, a gente tem a RDC 55, as RDCs de estabilidade, a RDC de estabilidade, desculpa, e a RDC de pós-registro e sua instrução normativa. E para dar suporte para todas essas resoluções, a gente tem resoluções que tratam de dizeres de material de embalagem, de rotulagem, de bulas, questão de importação, boas práticas de fabricação, né, principalmente, controle de qualidade de produtos importados, e aí a gente tem também resoluções específicas para hemoderivados e outras categorias como alergênicos e probióticos. Então, esse arcabouço é muito interessante porque ele ajuda até a dar um suporte para a gente ter um guia assim, nas principais resoluções que a gente tem que se apoiar. Claro que a gente, principalmente quem trabalha com produtos biológicos, soros, vacinas e, e demais produtos, a gente tem que realmente fazer uma busca por vários guias, seja guia da OMS, guia ICH, principalmente guias ICHs agora, né, que a Anvisa é membro do ICH, mas também guias da FDA, da Agência Europeia, da EMA, e esses guias, essas referências acabam nos dando um suporte até para a gente, trabalhar com estratégias de registro, pós-registro e assim por diante. Pode passar o próximo slide, por favor. Então, hoje, a resolução vigente para a estabilidade de produtos biológicos é a RDC 412 de 2020. Ela foi publicada em agosto de 2020, mas ela só entrou em vigência em 4 de janeiro de 2021. Então, a gente tem quase 2 anos dessa resolução. A Anvisa, ela tem informado que ela vai publicar algumas notas técnicas orientativas sobre pós-registro, estabilidade de produtos biológicos nessa nova vigência dessas resoluções, principalmente porque
como são resoluções relativamente jovens, comparada com as outras já vigentes, a Anvisa, agora ela está começando a avaliar os resultados, ou então os próprios protocolos das empresas. Então, em breve, aí, a gente deve ter algumas publicações. É, a Anvisa, ela se baseou principalmente em guias ICH como referência. Com relação às categorizações das mudanças, a Anvisa, ela usou o guia da OMS de mudanças, de variações de pós-registros de produtos biológicos, é muito similar. Inclusive as categorizações, a forma como você classifica a mudança como moderada, menor, a classificação das mudanças. E aqui, voltando, né, especificamente para 412, que é que é o foco, né, da discussão de hoje, qual foi o grande destaque? Primeiro, a Mari vai comentar mais para frente, mas ela trouxe em evidência alguns estudos que até então não estavam tão destacados na resolução anterior, e algo que é importante, ela passou a desvincular a 413 de estabilidade junto com a 412, elas passaram a desvincular a necessidade de apresentar metade do prazo de validade de produtos terminados. É, até em consonância, né, com os guias internacionais, agora a Anvisa, ela requer para as mudanças pelo menos 6 meses, no mínimo 6 meses de estabilidade acelerada e e dados de longa duração até aquele momento, sem a necessidade de apresentar metade do prazo de validade, baseando-se nos dados de registro do produto. Então, quando a empresa for pedir um registro de um novo produto, e se referenciar lá na 412 de estabilidade, ela vai ter que apresentar os dados completos ou os dados reais de estabilidade até aquele momento. Então, aquilo, em alguns casos, a Anvisa não vai aceitar extrapolação, que é, olha, eu apresentei 12 meses, eu consigo agora, pelos dados, eu consigo jogar para 18, 24 meses. Soros, tá, é uma exceção, mas a gente consegue defender com baseado em alguns guias, mas via de regra, a Anvisa, ela permite extrapolação para alguns casos e outros não. Mas voltando ao que é o assunto, a gente tem destaques, esses dados que a gente chama, né, que é os dados de longa duração naquele tempo real, que são eles que vão suportar o prazo de validade final do produto, e esse dado, e esse prazo de validade que vai ser essencial para suportar que as mudanças pós-registros que a gente for peticionar, esses estudos de estabilidade, a gente não vai precisar metade do prazo de validade. Então, por exemplo, se o produto tem 24 meses, eu não preciso apresentar uma mudança pós-registro com 12 meses. Eu posso apresentar com 6 meses de estabilidade, acelerada e longa, e sigo com a petição. Então, eu ganho um tempo aqui. Imagina o ganho que isso não foi para todo o setor regulado, incluindo nós, né, produtores de soros. Acho que dos principais destaques regulatórios que eu queria trazer eram esses. Fiquem à vontade para fazer perguntas no final, né, como foi dito inicialmente. E agora eu passo a palavra para Mariane. Oi, bom dia, tudo bem a todos? Você pode passar o próximo slide, por favor? Bom, então, um resumo, né, que todos já sabem, o objetivo, né, dos estudos de estabilidade, a gente forneceu evidências sobre como a qualidade de um IFA, né, ou um medicamento varia ao longo do tempo, sob influência da luz e de diversos fatores ambientais, como temperatura, umidade, entre outros. Aqui eu apresento os principais estudos de estabilidade conduzidos aqui pelo Butantan, né, que é o de longa duração, o acelerado, e de ciclagem. Pode passar. Hoje, a RDC trouxe duas opções, né, para a condução dos estudos de longa duração. Então, ele estabelece que produtos com prazo de validade igual ou inferior a 12 meses, a gente pode seguir até 12 meses. E produtos com prazo de validade superior a 12 meses, a gente precisa estabelecer pelo menos até 36 meses. E aí, eu coloquei aqui até em verde, é o caso do Butantan. Então, os nossos estudos de estabilidade de longa duração são realizados nas condições de armazenamento do produto, né, que no nosso caso é de 2 a 8, e até 36 meses. Pode passar. Que ele é projetado para aumentar a taxa de degradação química
e acelerar as mudanças físicas no produto por meio de condições críticas. As condições que a gente trabalha no nosso estudo de estabilidade acelerado, por ser refrigerado, é 25 graus, mais ou menos 2, 60 graus, mais ou menos 5 de umidade, 60% de umidade, mais ou menos 5. A gente conduz os estudos de estabilidade acelerado no tempo zero, que é o inicial de liberação do produto, e aí 3 e 6 meses, os tempos de 3 e 6 meses também. Pode passar. Um outro estudo que a gente conduz, a gente faz com pelo menos um lote de produto terminado. A gente faz um estudo de ciclagem. Então, o produto permanece em 6 meses na condição de armazenamento acelerado, que é 25 graus, né? E depois a gente retorna ele para a condição de armazenamento conforme a bula, até o prazo de validade dele, que é 36 meses. Então, a gente conduz o estudo de estabilidade acelerado normal, nas condições de 25, e depois retorna para a geladeira. Esse estudo, ele é conduzido, traz como base para alguns tipos de excursionamento de temperatura que a gente recebe de alguns clientes. Então, a gente tendo esse estudo, a gente consegue dizer que o estudo, mesmo o produto sendo submetido a uma temperatura até 25 graus, se ele retornar para a geladeira, ele mantém as características fisicoquímicas, microbiológicas e biológicas do produto. Pode passar. Então, basicamente, a gente inicia o estudo pelo protocolo de estabilidade, a gente desenha o protocolo de acordo com o que está na legislação, né? A gente encaminha um formulário de solicitação de amostra para o nosso Departamento de Produção e Controle, que é o PCP. Através da ordem de produção, a gente realiza a amostragem, a estabilidade recebe as amostras, acondiciona na câmara climática pertinente, de acordo com o estudo, né? Então, hoje a gente tem as câmaras climáticas de 2 a 8 e de 25. E aí a gente faz a alimentação de uma planilha mestre para fazer o gerenciamento dos estudos de estabilidade. Pode passar. Esse é um exemplo de um dos itens do nosso protocolo, que descreve todos os testes que a gente realiza. Então, eu coloquei um exemplo disso para um soro hiperimune, a especificação de cada um dos testes e o intervalo de tempos do estudo, considerando cada análise. Então, a gente não conduz todas as análises em todos os tempos. A gente distribui de acordo com o estudo e o que a gente quer visualizar em cada tempo do estudo. Pode passar. Então, após a gente realizar a amostragem e acondicionar as amostras para o local adequado, quando o tempo do estudo previsto, através da planilha, a gente faz o acompanhamento, a gente retira as amostras da câmara de estabilidade, elabora requisições de análise para envio para os laboratórios pertinentes, dá um número de registro para essas amostras e direciona as amostras para cada laboratório. Pode passar. Esse é um exemplo de requisição de análise. Então, a gente envia cada etapa do produto, a cada etapa do estudo de estabilidade, a gente envia essa requisição de análise para os laboratórios pertinentes de acordo com o tempo do estudo. E essa requisição acompanha a amostra até a finalização da análise, que após a finalização da análise retorna para o departamento de estabilidade. Pode passar. Se a gente detecta algum resultado fora de especificação, a gente abre uma investigação laboratorial e, posterior, abre um desvio de qualidade, se aplicável, para produtos de longa duração, né, dos estudos de estabilidade de longa duração. Para os estudos de estabilidade de acelerado, como eles já são projetados para ter a degradação, né, a gente não conduz uma abertura de um desvio, a gente conduz a abertura de um documento de ocorrência somente para registro do resultado fora de especificação. Para produtos comercializados, caso haja algum resultado fora de especificação detectado no desvio, a gente aciona a Anvisa após a investigação do que ocorreu.
Pode passar. Então, após o estudo concluído, todas as etapas analisadas, a gente faz a elaboração do relatório final do produto, e nesse relatório a gente avalia cada resultado, a tendência do produto de acordo com todos os meses, e somente após a emissão desse relatório final, a gente descarta as amostras para finalizar o estudo. Pode passar. Resumidamente é isso. E se vocês tiverem alguma